Por que tantas crianças inteligentes crescem se sentindo presas, desconectadas e completamente perdidas? Afinal, elas deveriam estar à frente de todo mundo, né? Até porque pais, professores, colegas diziam que elas seriam destinadas ao sucesso. Um futuro brilhante. Mas em algum momento, essa promessa se tornou uma prisão. Os elogios de antes se transformaram em um peso insuportável. E agora, muitas dessas crianças que antes se destacavam, hoje em dia lutam para simplesmente seguir em frente. Será que você é uma dessas crianças? Talvez sim, talvez não. Mas se você tem dificuldade para encontrar motivação, se você se sentir atrasado, talvez, tem dificuldade para começar algo, para sustentar o próprio progresso, sentir uma espécie de vazio constante, aquela sensação que a vida está acontecendo só para os outros, talvez você seja assim. Mas calma, porque nesse vídeo eu vou te revelar um mecanismo que, sem que você percebesse, aprisionou a sua mente naquilo que você acreditava ser a sua maior virtude. A sua inteligência. Eu vou te mostrar que não se trata de fracasso ou preguiça, mas de padrões mentais limitantes que se enraizaram na sua mente e agora estão te impedindo que você aproveite todo o seu potencial. Desde cedo, você aprendeu a construir a sua identidade, que é a forma na qual você se enxerga, com base na sua inteligência. Mas sem você perceber, essa característica acabou se tornando uma armadilha. E hoje, mesmo você sendo uma pessoa capaz, brilhante até, você sente um vazio que te impede muitas vezes de agir. Agora imagina aqui comigo. E se você finalmente se sentisse preenchido e agisse conforme todo o potencial que existe dentro de você? Só que sem essa prisão de ter que responder a um ideal imposto. Eu vou te mostrar como romper esse ciclo para você finalmente se libertar e viver a vida que você tanto merece. Quando a gente está crescendo, a gente está moldando o nosso subconsciente, que é a parte responsável pelas nossas crenças, hábitos e identidade. E nessa fase, nós somos como se fosse uma esponja, provavelmente você já ouviu sobre isso. E o nosso senso de si vem muito da opinião das pessoas que estão ao nosso redor e não é muito abrangente. Isso é normal. E um dos rótulos mais poderosos que uma criança pode receber é a frase: "Você é tão inteligente". Essa frase gruda como se fosse uma espécie de imã na mente da criança. E é claro, é constantemente reforçada por professores, amigos, pelos pais. E ser uma criança inteligente é legal, você recebe elogio, atenção e você vive a vida basicamente no modo fácil. Enquanto tá todo mundo se matando de estudar, você não precisa, porque você aprende as coisas muito fácil, sem esforço. E aqui que começa a surgir um grande problema. Quando o subconsciente de uma criança se desenvolve com apenas uma característica exclusiva, isso se torna um perigo, porque acabamos de limitar uma personalidade inteira a uma só característica. E aqui mora um detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas. Quando você é elogiado por ser inteligente, as pessoas não estão elogiando o seu trabalho duro, elas elogiam o sucesso que você tem sem esforço. Porque lembra aí, você era elogiado quando você respondia rapidamente uma pergunta, quando tirava 10 sem nem estudar direito, quando entendia algo de primeira. E aí, com o tempo, você vai tirando conclusões a partir disso e internaliza o seguinte: se eu sou inteligente, as coisas têm que ser fácil para mim. E essa crença limitante vai sabotando silenciosamente toda a sua vida quando você se torna um adulto. Porque não é assim que a vida funciona, né? Eu vou te dar o meu exemplo. Na escola, eu sempre fui muito elogiada pelos professores de português pela minha escrita. Então, eu escrevia redações e redações, tirei nota máxima no Enem e eu me achava muito inteligente naquilo. Porém, quando adulta, no trabalho, eu precisei desenvolver relatórios extremamente técnicos, extremamente difíceis. E eu acabei me bloqueando diante daquela situação. Por quê? Porque eu projetava uma incapacidade enorme por me deparar com aquela dificuldade. Eu achava errado ter que fazer tanto esforço por uma atividade. Eu não conseguia assimilar aquilo. E aí eu procrastinava até o último, evitava ao máximo fazer aquilo. E eu já até me peguei pensando, se eu sou tão boa em escrever, por que que tá tão difícil? Porque assim, no momento que a gente se depara com algo que não é fácil, quando você se esforça e falha, você cria um alerta na sua mente. Do tipo, opa, peraí, por que que eu falhei? Por que que eu tô tendo dificuldade? Não é assim que eu sou. Então, em vez de você lidar com aquilo, você vai evitando. Até porque essa é a sua característica que merece destaque. Então, você não pode comprometer aquilo. Você não pode comprometer a sua inteligência, entende? Porque aquilo é você. Então, lá na escola, você deixa de levantar a mão, a menos que você tenha certeza que sua resposta tá certa ou que sua pergunta não é muito estúpida. E quando adulto, você evita sair da sua zona de conforto. E aí você vai criando a sua própria bolha
porque a sua percepção de si mesmo está fadada a uma única coisa. E por mais que você tente ajustar as suas lentes, fica muito difícil sair disso, a menos que você perceba que você tem que mudar a tua identidade. Mas uma das partes mais maravilhosas de sermos humanos é que nós podemos escolher essa mudança. E é aquilo, você é uma pessoa competente, você cumpre as suas tarefas. Mas no fundo é como se a vida talvez tivesse perdido um pouco a graça. O que aconteceu com aquela vontade que você tinha de ser diferente da maioria? Essa desconexão é resultado de anos acumulando um rótulo ideal. É um conflito entre quem você acha que deveria ser e quem você realmente quer ser. Vamos tentar entender isso de uma forma melhor. Talvez uma pessoa, você, eu, uma situação hipotética. Essa pessoa tenha escolhido uma profissão inteligente. Medicina, advocacia, engenharia, TI. E não porque ela gostaria de efetivamente exercer aquela profissão, mas é o que ela acha que pessoas inteligentes fazem aquilo, então eu vou fazer aquilo. E aí você executa bem o seu trabalho, você é um bom profissional. Mas no fundo você sabe que o seu potencial não tá todo para jogo. Ou talvez tenha uma situação que você adia constantemente projetos pessoais, projetos importantes para você, por um medo de não conseguir executar perfeitamente. E o resultado disso é estagnação e uma sensação de que sempre vai estar faltando algo na sua vida. Mas é aqui que mora uma grande sacada. Nesse contexto de vazio, há uma grande oportunidade de você reconhecer para se livrar dessa autoimagem imposta de ser o inteligente, aquele que nunca erra. E eu sempre costumo dizer que o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Então, podemos dizer que você já está mudando. Só que para a gente construir uma coisa realmente significativa, é o que eu falei, a gente vai precisar construir uma nova identidade. Não em torno mais daquela limitação de ser o inteligente, mas entendendo quem você é em essência, que você foi criado para errar, se permitir se desenvolver e criar. Você meio que para de querer proteger o seu orgulho e começa a desbravar novos horizontes. E você vai ter que se permitir tentar coisas novas, ser ruim em algumas coisas. E sim, é constrangedor, ninguém quer ser visto errando, é desconfortável para todo mundo. Mas tenha em mente que esse é o primeiro passo para você finalmente se sentir mais completo com um direcionamento. E o caminho mais libertador sempre, gente, o caminho mais libertador sempre vai ser o da ação, sem buscar a perfeição, mas focando no 1% todos os dias. Agora eu queria que você refletisse sobre uma pergunta que me fez refletir muito também. A sua criança teria orgulho do adulto que você é hoje? E se a resposta for não, tenta entender o porquê, porque aí tá a sua resposta, para você começar a construir sua nova identidade. Pensa naquela criança curiosa de antes que tinha vontade de fazer as coisas. Tenho certeza que você vai encontrar muitas soluções nessa pergunta. E lembre-se, nós fomos feitos para criar, se expressar, ser autêntico. E eu acredito profundamente que cada ser humano carrega um propósito dentro de si. Não é à toa que, com toda aquela inocência, crianças costumam acreditar que podem salvar o mundo. E a verdade é que, do nosso jeitinho, ao nosso modo, a gente pode transformar, sim, a nossa realidade. Começando por nos salvar primeiro. Então hoje você fecha um ciclo aqui nesse vídeo. E não se trata de encerrar algo, mas encara como o começo de uma transformação, um passo para o seu autodesenvolvimento. E coragem de ser quem você realmente é. E siga em frente, mesmo que o caminho possa parecer incerto, mesmo que você não domine o jogo por completo. Porque cada passo, cada tentativa vai te aproximar da vida que você realmente quer viver. E se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais vídeos como esse. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem também.